Eu sou uma mulher policial, numa instituição extremamente masculina. Numa instituição que, quando a gente entrou lá há 20 anos atrás, a gente sofria, assim, preconceito. Eles é o senador da República eleito, mas eu também tenho o meu capital político próprio. E isso é maturidade política, não é animosidade, nem briga, absolutamente. Nós temos 714 mil mulheres em situação de vulnerabilidade social. 714 mil mulheres que vivem com até R$210 por mês. No final do ano ela teve lá e eu falei, Emília, por que você não... Se você disser que quer, mesmo que o meu nome apareça, eu abro mão, assim, você tem que ser a candidata. Eu passei 9 anos na Deltap vendo o mal político, né? E ela queria trilhar a própria história, né? Eu não quero ser a filha de Daniele Garcia, ela sempre dizia isso. Eu realmente assumi uma missão, mas se fosse para eu escolher ter sido a candidata, eu não escolheria. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Sopapo, o seu podcast de política e sobre política. Neste episódio, nós vamos conversar com a delegada Daniele Garcia, hoje secretária da Mulher, que tem aí uma atuação marcante como delegada de polícia e também tem sido marcante a sua participação na vida pública, enquanto não só como secretária, mas como candidata em alguns momentos aí, tendo uma votação expressiva, não logrando êxito, óbvio, mas tendo com certeza marcado um pouco, pontuado muito bem a sua presença na vida política de Sergipe. Daniele Garcia, seja muito bem-vinda à Casa de Sopapo, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, prazer é meu. Tanto tempo pra gente marcar esse nosso encontro, né? Finalmente vai sair. Saiu? E que bom. Eu queria começar lembrando que esse podcast é uma realização da SET Comunicação Estratégica e tem o apoio da Link Rádio Web, um espaço maravilhoso para você fazer seu podcast, fazer o que você quiser aqui, que está sempre de portas abertas, assim como a Casa de Sopapo. Eu queria começar perguntando para você onde é que acaba a Daniele delegada e começa a Daniele política. É a pergunta que eu mais escuto, né, mais ouço e mais respondo. Eu acho que essa transição, ela começa quando eu estava em Brasília, quando eu saí de Sergipe para ir trabalhar no Ministério da Justiça durante um ano. E foi um período bem sabático, assim, porque eu passava um momento complicado da minha vida pessoal. Meu pai tinha falecido e eu estava longe da minha família. E ali no centro do poder, né, onde tudo acontece. A minha ida foi uma escolha técnica. A gente capacitava as polícias dos 27 estados no combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Porém, foi um período em que eu comecei a olhar a política por outros olhos. Sim. Eu passei 9 anos na Deltap vendo o mal político, né? Tendo contato com o mal político, aquele que roubava, que desviava, que fraudava a licitação. Que parecia ser algo comum, né? Que parecia algo muito comum. E ainda é, infelizmente, Sim, né? infelizmente. Se disser que não, nós estaríamos mentindo. Mas esse era o contato que eu tinha com a política, né? Meus pais nunca foram políticos, eu nunca transitei na política de forma alguma. Se eu cheguei até aqui, cheguei por meus próprios méritos, né? Nunca dependi da política para ascender na minha carreira, para assumir cargo, nada. E aí, nesse período que eu tava em Brasília, eu pensava assim, meu Deus, aí a gente vê políticas, eu via, né? Tipo, essa capacitação das polícias mesmo, era uma política pública interessante, muitas políticas públicas na área de segurança pública, bacana, e que só transcendem a política ou um Estado realmente com essa atuação política dos seus agentes. E aí, durante um ano inteiro, havia muitas conversas com o senador Alessandro, né, com o grupo que a gente fazia parte, Milton Andrade, Emília Correia, e se discutia sobre a necessidade de sair um candidato daquele grupo para ser candidato a prefeito em 2020. E ali foi que a gente começou a trabalhar a política. Ali nasce, talvez, a Daniele política, mesmo que inicialmente, meio sem querer, né? Eu não queria ter sido a candidata a prefeita, a gente pode falar aqui mais adiante. Importante. Eu realmente assumi uma missão, mas se fosse para eu escolher ter sido a candidata, eu não escolheria. Porque, de fato, não me sentia tão preparada assim, eu não tinha passado por nenhuma preparação política para estar ali, sabe? Então, as coisas meio que aconteceram. Dali pra frente, aí sim, hoje eu posso dizer que aqui está a Daniele política, né? Polícia também, nunca deixaria de ser. Mas a Daniele política que hoje tem uma outra visão, né? A gente percebe na sua forma de se portar que houve um amadurecimento, assim, muito forte, né? A candidata Daniele lá atrás era muito mais polícia, muito mais incisiva, né? Muito mais dura, Sim. rígida,
no trato, inclusive, com o eleitorado, do que a Daniele de hoje, muito mais leve, muito mais sorridente, muito mais livre, muito mais leve. Na verdade, Kátia, quem me conhece de perto, e até os meus policiais, meus colegas policiais, delegados, agentes escrivães, que convivem comigo, sabem que essa Daniele é a verdadeira Daniele. Não que a outra fosse mentirosa, mas Sim. havia uma estratégia política. Um trabalho de marketing equivocado, eu diria. Talvez. Havia uma estratégia, né, de que Daniele viria como a justiceira, aquela mulher que iria fazer, né, combater o sistema e tal e tal. Foi uma coisa que, eu repito, meio que de surpresa, né, porque eu realmente não tinha nenhuma experiência política. Tanto que minha eleição do Senado agora já foi totalmente diferente. Eu participando das decisões de marketing, de como a gente deveria caminhar, né? Mas, enfim, eu acho que nada é por acaso, sabe? Tudo tem uma razão. Sim. E aprende-se, né? Tudo é um amadurecimento. E como tudo na minha vida, nada vem fácil, né? Não é uma coisa assim, hoje eu acordei candidata e amanhã eu tô eleita. Parece que a minha vida, tudo tem que ser com muita dedicação, muita resiliência, persistência. E tenho certeza que vai ser assim na política também. Você tornou-se conhecida, tanto você quanto o senador Alessandro Vieira, naquele episódio lá do DEOTAP que vocês comandavam, né, que teve aí aquela prisão de políticos, aquela história da corrupção, né, do lixo. Em que momento houve a virada de chave? Vocês se tornaram conhecidos e, claro, havia um certo clamor social para que essas figuras continuassem combatendo a corrupção. Sim. Então, entrar na política foi uma forma de fazer isso? Então, a Alessandra entrou na política antes de mim, né? Sim. Em 2017, 2018, teve eleição. Mas ficou conhecido também na história do DEOTAP, né? Eu era diretora da DEOTAP, a Alessandra era o chefe de polícia, né? As investigações eram comandadas por mim na delegacia e ele era o nosso chefe de polícia que nos dava total suporte para que as investigações ocorressem. Quando nós fomos exonerados, né? Quando então o governador Jackson Barreto mandou me exonerar, a Alessandro não aceitou, João Batista não aceitou e caiu todo mundo, a Alessandro ali naquele momento virou candidato e foi eleito senador da República. Sim. Me recordo, Kátia, de tanto ele quanto a própria Emília me procurar, vamos ser filia aqui, filia acolá, vamos ser candidato agora nesse momento que tem tanto clamor. Só que pra mim, nada contra quem escolheu esse caminho, mas na minha cabeça aquilo não era legítimo. Eu, nunca tinha pensado naquilo ali. Né? Para mim tem que ser uma coisa que tinha que ser amadurecida. Me lembro que Emília teve na delegacia da Barra dos Coqueiros, já transferida para Barra, e com ficha de filiação, vai ser hoje a filiação. A gente chegou até a marcar um ato e eu na noite anterior eu falei, não é isso, meu coração não tá pedindo isso. E aí eu desisti, não me filiei, não fui candidata. Mas naquele momento, não é que virou a chave ali começou uma inquietação dentro de mim. E depois dali eu fui para Brasília e sim, eu acho que foi a maturação, né, dessa coisa da Daniele política. Você não seria candidata a prefeita de Aracaju em 2016, como você colocou, não é isso? Não, 2020, melhor dizendo, sim. E não foi por quê? Porque você não se sentia preparada para isso, não se sentia não, é porque, à vontade? Como é que é? É porque, veja bem, a gente tinha um grupo, Dr. Emerson fazia parte do grupo, Milton Andrade fazia parte do grupo, Alessandro fazia parte do grupo, Emília fazia parte do grupo. E na minha cabeça, todos eles já tinham sido candidatos. Milton a governador, Dr. Emerson a prefeito, a deputado, Emília, vereadora. Eu era a única que não tinha sido experimentada na política. Então, embora eu tivesse decidido, eu vou participar da política, eu imaginava que naquele momento não era ainda a minha vez. Achava que, né, qualquer um do grupo poderia entrar. Bom, mas aí ficou definido que a escolha do candidato seria pautada em pesquisas. E algumas pesquisas foram realizadas, inclusive, sim, pesquisas de primeiro e de segundo turno. No segundo turno, se o candidato for Daniele e Edivaldo, Emília e Edivaldo, Dr. Emerson e Edivaldo, Milton e Edivaldo, quem chegaria mais próximo de Edivaldo, que era o candidato, que era o prefeito, né, em reeleição com maior chance de vitória. Então, todas as pesquisas mostravam Daniele como o nome que chegava mais... Como de fato aconteceu, né? O bom é que a própria história depois mostrou que foi isso. Sim. Então, por conta disso, me recordo de uma visita que a Emília fez em Brasília, eu ainda em Brasília, porque eu cheguei em Aracaju no dia 30 de janeiro. No dia 2 de fevereiro, a gente fez o lançamento da pré-candidatura à prefeita. No final do ano ela teve lá e eu falei, Emília, por que você não... Se você disser que quer, mesmo que o meu nome apareça, eu abro mão, assim, você tem que ser a candidata. E ela dizia que a família não aceitava, que ela não queria e que não seria o momento. Bom, vieram as pesquisas e tal. Isso é um assunto até chato, Kátia, porque hoje eu vejo a Emília muito arisca comigo, né? Sim, desde sempre, desde aquele processo. E sinto que ela carrega um ranço, talvez, dessa parte da história que nunca é contada da forma como aconteceu. Não fui eu que me coloquei como candidata, não fui eu que bati o pé pra dizer que eu sou a candidata. Em momento algum. E eu falo isso, eu tô falando, olha, eu não sou olho. A gente tem várias mensagens trocadas em grupos de WhatsApp. A gente tinha um grupo que era Unidos por Aracaju, o nome do grupo. A gente tinha um outro grupo que era eu, ela e Milton. Então, assim,
tudo estava discutido ali. Eu tenho absoluta certeza, Foi uma convicção vontade voluntária de ser, isso, mas e sem a participar. tranquilidade de dizer que a escolha do nome Daniele não foi eu que, em momento nenhum. Acho que talvez a Emília tenha uma mágoa de Alessandro, porque ela imagina que Alessandro bateu o pé pra dizer que tinha sido Daniele. E talvez essa, não sei se mágoa, mas esse sentimento meio Sim. confuso também seja direcionado a mim por conta disso, entendeu? Mas acontece que, assim, essa é a verdade dos fatos. Bom, veio a eleição, ela irrompeu com o grupo, né? Tanto que no segundo turno ela apoiou o Rodrigo Valadares. No primeiro turno, né? No segundo turno ela ficou neutra, ela não me Sim, apoiou. Bom, enfim, e o resto da história aí tá aí pra contar. Então foi isso que aconteceu. Então, eu achava naquele momento que uma dessas figuras, pela experiência política que já existia, deveria ser o candidato. Porém, o próprio grupo dizia, Daniele, se for qualquer um de nós, é capaz de a gente nem passar do primeiro turno. E olha que nós tínhamos Márcio Macedo, um candidato forte. Nós tínhamos Rodrigo Valadares, que era um candidato forte. Então, foi isso. Tá, e a experiência valeu, né? Apesar de todo esse... Vale, sempre vale, sempre vale. Depois disso, vocês continuaram o grupo aí, Emília, e tem-se a sensação, e as discussões de bastidores apontam para isso, sinalizam para isso, de um certo afastamento e estranhamento com o senador Alessandro, nessa caminhada. Não. E tanto é que atribuem, por exemplo, consideram que Alessandro não deveria ser o candidato da última vez, seria você, porque você apresentou mais capilaridade político-eleitoral do que ele. Tanto é que os números mostram exatamente que ele perdeu muita capilaridade, ele perdeu muito esse capital político. Como é que anda essa relação e como é que se definiu quem participaria do processo? Houve discussão? Não, então, antes dessa situação, eu saí do Cidadania porque eu achava que era importante eu estar na presidência de um partido. Se eu queria ser candidata em 2020, eu achava que eu deveria estar com o partido também junto com o Cidadania. Foi uma decisão sua, pessoal? Minha, pessoal. Mas combinada com o grupo. Combinada. Aí também dizem, Alessandro conseguiu em Brasília o Podemos. Não teve nada disso. Fui procurada em Aracaju pelo pessoal do Podemos Nacional. Depois eu tive com o Renato Abreu em Brasília, então não teve qualquer interferência do Alessandro. Bom, então quando eu assumi a presidência do partido, a gente sentou para definir os cargos, né? A princípio, eu demonstrava um interesse maior de ir para deputada federal, só que sem coligação, sozinha e sem outras pessoas, eu poderia estourar de voto e não ser eleita. Sim. Então a gente achou melhor ir para uma candidatura majoritária. E também foi discutido isso. E em momento nenhum eu achava também que era a minha vez de ser candidata a governo, em momento nenhum. Então não houve nenhuma briga, sabe, Kátia? O povo insiste em dizer isso. Tanto não há briga, que eu vou te falar. Hoje, na Secretaria de Política para as Mulheres, nós não temos orçamento. A primeira destinação de emenda que eu recebi foi de Alessandro. Alessandro destinou R$500 mil pra gente complementar o Ser Mais Mulher. E tá nos aportando mais R$1 milhão pra gente desenvolver o Barracão das Marias, que é um projeto nosso. Então, veja, se tivesse qualquer confusão, qualquer briga, ele não estaria alheio a isso. Exato. Né? Então, o que há, na verdade, é uma maturidade política. Eles é o senador da República eleito, mas eu também tenho o meu capital político próprio. E isso é maturidade política. Não é animosidade, nem briga, absolutamente. Ele sabe que ele tem o capital dele, eu tenho o meu. E a gente pode estar junto ou pode não estar, mas a nossa relação nunca teve briga, nunca teve confusão, absolutamente. É comum as pessoas, além dessa suposta indiferença entre vocês dois, entenderem que Alessandro não é do diálogo. Ele toma decisões por conta própria e só comunica. Acontecia isso com vocês junto com a Cidadania? Com relação à minha atuação, nunca aconteceu. Até porque eu nunca deixei que ninguém decidisse a minha vida sem conversar comigo, sabe? Alessandro talvez tenha um jeito mais... muito peculiar dele mesmo, que ele é mais calado, ele interage menos, né? É a personalidade dele. Então, você querer que Alessandro seja igual a Daniele, que eu converso com todo mundo, bato papo, respondo todo mundo, também aí é uma exigência difícil, né? Sim, cada um é cada um. Né? Acho engraçado, vocês não suportam Alessandro. Por quê? Porque ele não sorri pra ninguém. É tão curioso isso, né? As pessoas olham a importância que se dá. E se ele sorrir também, não vai ser uma coisa natural, tem que ser uma coisa natural. E vai mudar alguma coisa? Ele sorri comigo, ele sorri comigo. Então. É tão curioso essa coisa. Então é isso, assim, nunca tive problema com o Alessandro de imposição de nada com relação a mim, não. E outra, a gente sempre discutiu de igual para igual. Sim. Dentro do partido. Até porque somos dois delegados, a gente sempre, ele chefe de polícia, o diretor da DOTAP, a gente sentava na mesa e conversava de igual para igual. Então nunca teve uma hierarquia entre nós, mesmo ele hoje sendo senador e eu não tendo cargo político, né, eletivo. Aí vem o Estado, o governo do Estado,
chama a Daniele para assumir uma secretaria da mulher, que é uma bandeira que você diretamente nunca defendeu, assim, abertamente, mas é uma bandeira extremamente grandiosa, né? E com inúmeros desafios. Como é que você tem lidado com isso? Veja, eu acho que talvez seja um pouco injusto você dizer que eu nunca levantei essa Não, bandeira. eu nunca fui uma militante, mandatária. até porque, como delegada de polícia, eu também não poderia estar defendendo, mesmo as meninas que estão hoje no DAGV, são delegadas que trabalham no DAGV, você não vê elas levantando politicamente bandeira, porque na polícia... Deixa eu me corrigir aqui. Quando eu digo não levantar a bandeira, por exemplo, na campanha, por exemplo, não teve uma pauta tão robusta do ponto de vista do gênero. Bom, a gente falava muito sobre a questão de não perder a cadeira da mulher no Senado. Sim, lembro. Era a única mulher candidata a Senado. Vem uma coisa antes, né? O primeiro turno acabou, nós perdemos a eleição. E a gente foi procurado pelos candidatos para apoio no segundo turno. E deixa claro aqui que, o apoio a Fábio não foi um apoio só de Daniele. A gente convocou o partido, nós fizemos reunião do partido, tinha mais de 50 pessoas nessa reunião, na Assembleia. E quase que por unanimidade, todos decidiram que o Podemos deveria apoiar a Fábio Mitidieri. Sim. Isso é importante dizer, porque eu já tenho ouvido falar por aí que foi uma decisão isolada de Daniele, não houve nada disso. Sim. Foi uma decisão coletiva com o meu partido, né? A quem eu devia... Com o Podemos. Exatamente. Então, nós convocamos o partido e aí fiz a publicação nas redes sociais. Olha, o Podemos, quase que por unanimidade, fizemos a ata, inclusive, vamos com o Fábio Mitidieri. Bom, aí, então, assim, agora eu poderia apenas dizer que o Podemos apoiava Fábio, eu podia entrar de cabeça na campanha. Sim. Só que nas conversas que eu tive com o Fábio, tinham 3 coisas que eu achava que era super importante, que ele precisava desse compromisso comigo. Que era o protagonismo das mulheres. Porque, Kátia, quando você fala assim, você nunca levantou bandeira, mas veja, eu sou uma mulher policial, numa instituição extremamente masculina, numa instituição que, quando a gente entrou lá 20 anos atrás, a gente sofria, assim, preconceito. Não só eu, todas as minhas colegas. Onde não havia estrutura alguma para nós mulheres estarmos nos plantões, banheiro específico, alojamento específico. Não existia isso quando a gente entrou. Então, isso foi uma luta nossa interna, né? E finalmente, nós ocupamos os espaços na polícia de destaque, grandes investigações comandadas por delegadas, né? E tocadas ali pelos agentes escrivãs. Então, a minha conversa com o Fábio foi no sentido de que a gente realmente tivesse protagonismo. Eu não queria saber de mulheres apenas para figurar na revista. Isso não interessava a gente. A gente queria, de fato, ocupar os espaços e ter voz. Queria muito o compromisso dele com a pauta da segurança pública. Sim. São bandeiras que a gente vem lutando há muito tempo. E quando eu falo segurança pública, eu não estou incluindo só a Polícia Civil, só a carreira dos delegados, todos mesmo que fazem parte da segurança pública, todas as forças. E terceiro, que houvesse um compromisso de fato com o emprego. Porque eu andei os 75 municípios. Foi uma campanha exaustiva do Senado. E assim, o que mais se falava, o que mais clamava era realmente pelo emprego. Então, Fábio, pelo amor de Deus, vamos pensar em alguma coisa. Oportunidade para os jovens, né? A questão do primeiro emprego, que é uma bandeira que ele tem batido muito. Assim, vamos trazer de volta o povo ao emprego. Sergipe tem o maior número de pessoas beneficiadas com auxílios. Veja, os auxílios são importantes. Quem tem fome tem pressa. Sim. Mas a gente precisa incluí-las no mercado de trabalho. Né, formal. E esse emprego encolheu aí no 2022, muito. 2021, 2022. E em Sergipe mais ainda. Exatamente. É um dos 4 estados que houve maior encolhimento. Do emprego. Então, essa foi a minha conversa com o Fábio, né? Kátia, quem me conhece também sabe, eu jamais ficaria em cima do muro. Eu jamais ficaria neutra numa eleição. Eu posso até errar na escolha, mas eu vou escolher. E naquele momento a eleição era plebiscitária. Era Rogério ou Fábio. E repito, não foi uma decisão solitária minha, foi uma decisão de conjunto, de grupo. Todo mundo que estava comigo na eleição decidiu quase que por unanimidade, acho que a gente teve 2 votos contra, e com o Fábio. Quando você fala da geração de emprego, que é indiscutivelmente uma das bandeiras importantíssimas, até para alavancar a questão do crescimento econômico, a melhoria da qualidade de vida da população, tem todo um aparato aí envolvido nisso. E nós vemos que os números do emprego, da geração de emprego, têm sido muito tímidos, aliás, reducionistas, né? Sim. Quando se pensa, por exemplo, numa PPP, numa parceria privada para uma DESO, por exemplo, esse emprego estaria garantido de que forma? Veja, eu acho que as PPP são necessárias, certo? Não sei se especificamente no caso da DESO, porque confesso a você que nunca me debrucei sobre... A gente sabe das grandes reclamações que envolvem a atuação da DESO, mas também não sei te dizer, nunca estudei, nunca li nada sobre estudos dizendo que uma PPP, no caso da DESO, resolveria o problema da prestação de serviço, certo? Sim. Mas acho que o Estado também não pode ser tão inchado, assim, o Estado não pode abraçar tudo, porque senão é uma barca pesada que vai afundar em algum momento. Sim. Essa é uma bandeira, inclusive, definida muito por Milton na campanha de 2018. Sim. Né? Então,
Vem aí a criação da Agência de Desenvolvimento, né? Milton tá aí na presidência. Milton tem muito essa pegada das PPPs, mas, repito, com relação a DESO especificamente, eu acho que a gente pode sim melhorar a DESO do jeito que está hoje, uma sociedade de economia mista, né? Se não me falha a memória. Sim. Se é a sociedade com economia mista, o privado pode entrar, mas desde que a gente também não perca o controle da atuação, talvez, né, nesse primeiro momento. E a garantia de emprego. Mas a geração de emprego, é isso que eu ia dizer, a geração de emprego é muito mais do que isso. Olha, eu vou trazer um dado para você. Nós temos hoje 2.300.000 habitantes em Sergipe. Desses, 52% são mulheres. Das mulheres, nós temos hoje em situação de pobreza, extrema pobreza. Estou falando isso só do CAD único, de quem está cadastrado no CAD único. Nós temos 714 mil mulheres em situação de vulnerabilidade social. 714 mil mulheres que vivem com até R$210 por mês. Mais de um terço da população. Mais de um terço. Pega Aracaju, que não chega nem a 700 mil, talvez, sim. habitantes, e transforma Aracaju só na cidade de mulheres que vivem com até R$210. R$210 por mês. Então, vejam que a situação de vulnerabilidade social é muito grande. E mais ainda das mulheres do nosso estado, certo? Então, por isso eu me sinto tão, talvez, privilegiada hoje de estar nessa pasta. Não pelo cargo, que isso não me enche os olhos, mas porque eu tenho certeza que é possível fazer muito, considerando, né, que a gente tem aí um terço da população de mulheres realmente em situação de miserabilidade. E quando você vê esse número e compara aí com o que vocês têm projetado em termos de políticas públicas na secretaria, o que vocês Pronto, trazem? Aí quando você fala em emprego, o que precisa? Porque os auxílios estão aí. Foi criado agora o Bolsa, o auxílio, o Ser Mais Mulher para mulheres em situação de violência. Ótimo. Mas a ideia é que esses auxílios tenham prazo de validade. Eles têm que ter início e fim. Mas, para isso, os programas não precisam ser só instituídos, eles têm que ser instituídos e acompanhados. Então, a gente vai ter 600 mulheres beneficiadas com Ser Mais Mulher. Qual é a nossa perspectiva? A gente vai acompanhar essas mulheres, a gente vai tentar capacitá-las, incluí-las no mercado de trabalho, trazê-las para o NAT, né, levar o terceiro setor para capacitar. O IFES, estamos firmando parceria com o IFES. O IFES tem cursos, Kátia, chamados cursos FIC, de 2, 3 meses, que não necessitam de uma alta escolaridade, não. Sim. A pessoa pode ser analfabeta e tá fazendo esse curso FIC da escola técnica. Para quê? Para aprender a mexer em rede social, para vender o produto que eles produzem nas comunidades quilombolas, por exemplo. Então, há muito o que se fazer. E acho que o grande barato disso tudo é o quê? Levar capacitações, descobrir as potencialidades regionais. Nós firmamos uma parceria com o BNB e com o INCRA. O BNB, por exemplo, ele sabe o que cada região produz. Sim. Em cima disso, a gente vai levar linhas de crédito, a gente vai levar capacitação para poder tirar essa população dessa situação de miserabilidade social. Para além disso, o que mais de política pública vocês estão programando? Aí a gente tem a Diretoria de Proteção à Mulher, a gente está fazendo acompanhamento pessoal, né, dos casos de repercussão de violência contra a mulher. Para isso, a gente tem que, além das campanhas educativas, estar presente nas escolas, por isso a gente está com a parceria também com a SEDUC, a gente fez capacitação dos professores, dos gestores das escolas públicas, e vamos estar presentes nas escolas, formando os líderes de turma, conversando com os municípios para fazer valer a lei que garante, né, o ensino ali fundamental, no ensino fundamental e médio, de ações educativas contra a violência contra a mulher. A gente tem a Diretoria da Saúde, que está em contato com a Secretaria de Saúde para levantar os números da saúde das mulheres e propor políticas públicas. Então, Kátia, a gente tem espalhado ações, educação, saúde, proteção. Sim. O nosso observatório, que está trabalhando todo mês um recorte dentro do gênero mulher, né? Então, o primeiro mês foi renda e população. Agora, esse mês, a gente vai sair com violência, segurança pública. No mês de maio, empreendedorismo e empregabilidade. No mês de junho, a gente vai sair com os dados da saúde da mulher. Então, vocês fizeram um cronograma por segmento. Exatamente, por mês. Por mês e segmento, para vocês poderem fazer um boletim mensal dentro de um desses segmentos. Ao final, a gente vai fazer um anuário com todos os dados da mulher sergipana nesses aspectos, nessas nuances aí que a gente citou. E todo mês a gente vai estar atualizando os dados, porque eu entendo que política pública desenvolvida sem base científica, sem estatística, é bobagem, é gastar dinheiro público sem necessidade. Então, a gente está levantando a situação da mulher para que, em cima desses dados, a gente possa propor políticas públicas específicas. Perfeito. A saúde pública, o serviço público, de forma geral, é complexo, e essa coisa do sistema, assim, colocar lá, fazer o cadastro no sistema, nem sempre funciona. E tem uma outra questão que é muito colocada, é que, às vezes, o funcionário não está preparado para fazer
fazer esse cadastro de forma correta. E muitas vezes acha que fez e não fez. Né? Na verdade, porque a grande dificuldade, talvez, da saúde seja o fato de que ela está interligada, né? Município, Estado, eles têm funções repartidas ali. Todo mundo faz um pouquinho. Mas tem que entender o seguinte, quem supervisiona, por exemplo, a regulação, no caso da alta complexidade, por incrível que pareça, é Aracaju que regula. Regula, inclusive, outros municípios. Está funcionando bem, né, ou não? Como funciona a disponibilidade dos exames? Depois dos exames de diagnóstico, como encaminhar para cirurgias? Então, é isso que a gente tem discutido com a Secretaria de Saúde, ao menos no que diz respeito à mulher, né? Qual fluxograma a gente precisa estabelecer como Estado e municípios para que as coisas aconteçam. Daniele, vocês têm feito trabalho com a primeira-dama, Érica Mitidieri, muito alinhado. Né? Aliás, Érica a gente fica brincando que Érica consegue abraçar, assim, muita coisa e vai andando junto. E ela tem me dito isso antes, na campanha, que pretendia fazer esse trabalho muito linkado para poder haver um resultado, de fato, eficiente e eficaz. Sim. Como é que tem sido essa experiência? Não, então, tranquila, porque vulnerabilidade social, assistência social, está dentro desse dado que eu lhe falei. Sim, um terço da população é mulher em situação de vulnerabilidade. Então, isso diz respeito a mim e a ela, né? Nas duas pastas. E quando a gente cria a Secretaria da Mulher, não é para excluir da assistência social o que diz respeito à mulher. É apenas para que a gente se debruce melhor sobre essa problemática e pense em conjunto a solução. É isso que a gente tem feito. Tanto que a gente não tem orçamento próprio, nem tem DAF, né? O DAF fica dentro da SEASC e o orçamento é da SEASC. Então, a gente precisa estar muito linkado, a gente precisa ali estar trabalhando muito junto para desenvolver as políticas públicas da melhor forma, né? Para atingir a todos. Sim. Então tem sido uma experiência incrível trabalhar junto. 2024, inevitavelmente, precisa perguntar, Daniele Garcia vai disputar a Prefeitura de Aracaju? Vai repetir o feito de 2020? Não, veja bem, eu não tenho essa resposta para te dar agora, do fundo do coração, não tenho. Eu tenho consciência do meu legado político. Eu sei que as 72 mil pessoas que votaram em mim em Aracaju para a eleição do Senado, e eu fui a mais votada em Aracaju, são pessoas que confiam em mim. E você veja que eu repito o padrão, foram 52 mil pessoas no primeiro turno de prefeito, 110 mil no segundo turno de prefeito, 72 mil... Então, a gente tem um padrão de votação expressiva em Aracaju. Eu sei que a minha força política vai ser importante para as eleições de 2024, mas eu confesso que eu estou tão focada na Secretaria de Política para as Mulheres nesse momento, não sentei para discutir, não sentei mesmo com ninguém para definir se Daniele vai ser candidata, se não vai, que não tenho essa resposta para te dar. Mas é óbvio, né, que esse é um assunto que em algum momento vai ter que ser discutido. Sim. Uma curiosidade rápida. Quando você decidiu ser candidata, como é que foi a reação na sua casa, na sua família? Sua filha, sua mãe? Não, minha filha talvez tenha sido quem mais sofreu. Minha filha foi quem mais... Até porque foi a mais atacada, coitada, nas redes sociais, né? Sua filha é adolescente, né? Tem 22 anos, né? Mas é um bebê pra mim, viu? Mas tem 22 anos. Maria, hoje ela não mora aqui. Acho até que a escolha dela de morar fora também é um pouco por isso. E eu falo isso com dor no coração, porque uma vez ela me disse que as minhas escolhas acabavam afetando demais a vida dela. E é verdade, né? Sim. A gente se torna uma pessoa pública e ela por tabela... É o preço de ser público, né? E ela queria trilhar a própria história, né? Eu não quero ser a filha de Daniele Garcia, ela sempre dizia isso. E ela decidiu ir embora para construir a história dela. Eu acho bacana, ela é uma mulher, hoje uma mulher, né, forte, de garra mesmo, ela corre atrás dela. Mas fico triste porque eu vejo que ela paga um preço que não precisava pagar, sabe? Considerando que a escolha é minha. Então, o ônus e o bônus viria pra mim. Então, é isso. Daniela, agradecer por sua participação. Adorei. Casa de Sopapo. Foi rápido. Sem sopapo. Pois é, mas é tão rápido, passaria umas 2 horas aqui conversando. É verdade, a gente nem sente. Só vai fazer assim pra mim, ó. Agradecer mais uma vez, colocar a Casa de Sopapo à sua disposição, sempre entre, sente, fique à vontade. Obrigada. Tá? Não precisa nem bater a porta, eu só já tô chegando, viu? Então, a você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada por sua companhia. A gente volta a se encontrar no próximo episódio, na quinta-feira, sempre um fato novo aqui pelo Spotify. É só baixar e acompanhar de graça. Lembrando que nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @Casa de Sopapo no Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok e YouTube. Eu sou Kátia Santana e espero encontrar com você logo mais. Grande abraço. Tchau, tchau.